Marcos 16, verso 15, nós praticamente paramos, né, nessa sequência. O mês de fevereiro, então, nós estamos trabalhando a questão do poder maior que nós temos, que é a palavra. Ressaltamos aqui que nós podemos ter até alguns pregadores mais eloquentes, nós podemos ter pessoas com uma capacidade maior, mas quem opera no ser humano é a palavra, quem transforma é a palavra, quem ensina é a palavra. Então, ai de nós pregadores se não pregarmos a palavra, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Em Jeremias 1,12 ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando lançamos a palavra, o Espírito opera, o Espírito realiza. E no domingo passado, nós estávamos abordando ainda, né, tendo como base o Salmo 119 e 130, a exposição das tuas palavras traz luz, ela dá entendimento aos simples. E como que o Senhor Jesus, então, ele demonstra várias formas de nós falarmos a palavra e as pessoas serem tocadas. Às vezes você não tem o dom de falar, você não tem a habilidade, mas Deus mostra na sua palavra várias situações em como Deus age. Vimos no domingo passado que uma escrava de Israel foi levada a outra terra, a outra gente, servindo a uma mulher, a esposa de Naamã, uma menina, diz a Bíblia, e Naamã tinha lepra, e a menina disse assim: se o meu Senhor soubesse que em Israel há cura. E aí Naamã, a esposa de Naamã, conta para ele, move toda uma história. Naamã vai atrás do rei, o rei vai atrás de um profeta, e o profeta ali opera um milagre. Então Deus usou uma menina, ela não pregou nada para Naamã, mas através de uma fala, de uma palavra, chegou ao conhecimento da mulher, chegou ao conhecimento de Naamã, ele vai até o profeta, e o profeta então possibilita a cura. Outro exemplo que nós falamos aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, de uma conversa totalmente informal, encontra com a mulher, ele está cansado, está com sede, à beira de um poço d'água, e ele diz: eu tenho sede, e ali eles começam uma conversa. E aí Jesus disse assim: se eu te desse da água viva, nunca mais teria sede. E partindo de uma conversa informal, ela fala que encontrou o Messias. Ela corre para a cidade e fala na cidade, dali a pouco vem os homens daquela cidade até Jesus, e Jesus apresenta ali exatamente a palavra, e aqueles homens então dizem: nós não precisamos mais da sua palavra, porque nós realmente encontramos o Messias. Um outro fato que nós abordamos também, apenas para recordar, Jesus está numa casa, ensinando a palavra, muita gente naquela casa, muita gente, gente pela janela, gente pelas portas, e eles estão levando um paralítico, e os 4 homens carregando aquela maca. E como que nós vamos chegar até o Senhor Jesus? Ninguém deixa a gente entrar, então nós vamos bolar um plano. Eles sobem no telhado, abrem o telhado, e nós abordamos: olha que abriram um telhado para descer uma maca em 4 homens até Jesus, que está no centro, e aquele paralítico é curado. Então nós estávamos abordando o quê? Às vezes você não é o pregador, mas você pode conduzir alguém a ouvir a palavra.
Talvez você não tenha o dom da palavra, mas você pode colocar um paraplégico, um deficiente dentro do seu carro e levar até um local onde se ouve a palavra. Você pode não ter muito conhecimento da Bíblia, mas você pode citar: se você ouvisse o que eu ouvi a respeito do meu Senhor Jesus, a sua vida mudaria. Enfim, tem várias formas de chegar a isto. Nós temos aqui, pela graça do bom Deus, toda quinta-feira de manhã, o Café no Seonk, onde mulheres estão indo levar CDs, folhetos e o café da manhã. É um trabalho. Nós temos na quarta-feira à noite homens que estão nos terminais distribuindo CDs e folhetos. Nós temos pessoas no hospital regional e temos esse ano a proposta de entrar também na UOPECAM com um trabalho com 2 mulheres atendendo as crianças com câncer. Além destes trabalhos, nós temos aquele trabalho de entrega de CDs, entrega de folhetos que cada um faz pessoalmente. Além disso, nós temos pessoas pregando o Evangelho através de cartas, escrevendo cartas, e pessoas sendo transformadas. Não importa o meio pelo qual, mas nos domingos nós abordamos aqui como foi que você ouviu a palavra. E nós abordamos então a minha experiência, a experiência do irmão Renato. Depois que eu terminei o culto, veio uma senhora que eu queria falar, pois eu dei a oportunidade, você podia ter falado. Como que você ouviu pela primeira vez? Quem foi? Quem que te convidou? E eu estava abordando aqui, eu fui convidado para ir numa igreja, e quando eu cheguei lá, eu ouvi a palavra que mudou completamente a minha vida. Então, às vezes um convite, às vezes uma fala, às vezes um gesto, você pode levar alguém a uma experiência sobrenatural, que é conhecer o Senhor Jesus. Em todos os casos que nós abordamos aqui, o objetivo não é levar a igreja, o objetivo é romper todos os obstáculos, mas fazer com que a pessoa encontre-se só com o Messias, Jesus. Porque é Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que muda. E hoje nós temos algo aqui sobrenatural, em Marcos capítulo 16, o verso 15, que é então o que falar, o que pregar. Vamos ler? Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sei a dificuldade sua hoje de estar aqui, eu não sei das dificuldades que você passou, mas eu sei que Deus tem uma palavra e pode ser hoje, dia 18 de fevereiro de 2018, em que você vai ter o privilégio de olhar nos olhos do Senhor Jesus Cristo. Assim como Pedro o negou 3 vezes, e ele olhou para o Senhor Jesus, e Jesus olhou para ele. Ele olha para Jesus dizendo assim: me perdoa. Jesus olha para ele com olhar de misericórdia, dizendo: você está perdoado desde a fundação do mundo. Isso é riquíssimo. Então nós temos o Senhor Jesus orientando o seguinte: não são muitas as mensagens, a mensagem que regenera é uma só, é o Evangelho. Nós já abordamos aqui e vamos relembrar Romanos 1, 16 e 17, que às vezes nós queremos saber de muitas coisas da Bíblia. Você pode ler, estudar, quantas vezes for necessário, mas o que regenera alguém, o que transforma a vida de alguém, é essa palavra evangelho. Eu sei que algumas pessoas aqui já foram de igrejas evangélicas,
e talvez estiveram na escola bíblica dominical e aprenderam que a palavra euangelion, no grego, evangelho, significa boas novas, boas notícias de salvação. E realmente esta é a terminologia da palavra, é o significado. Só que muitas pessoas nunca ouviram dizer que tem dois evangelhos. Tem o evangelho segundo os homens e tem o evangelho segundo Deus. Tem o evangelho segundo os homens, que é o evangelho da possibilidade. E tem o evangelho segundo Deus, da graça de Deus, que é algo sobrenatural. É um mistério. Então aqui Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós temos duas coisas que abordam no texto aqui a respeito do evangelho. Esse evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. É a primeira coisa. Como que alguém pode ser salvo? Pelo evangelho. Não existe outra forma. Pode fazer boas obras? Pode. Pode ir à igreja todo domingo? Pode. Pode dar o dízimo? Pode. Pode ajudar os outros? Pode. Pode fazer muita coisa. Mas salvação se limita a evangelho. Se não pregar o evangelho, a pessoa pode ter todo o conhecimento bíblico, mas falta a essência, falta a regeneração. Nós conhecemos muitas pessoas que têm um conhecimento bíblico fantástico, inclusive Satanás. Satanás, além de conhecer toda a Bíblia, ele treme diante da verdade, mas ele não tem a salvação, porque ele não passou pela cruz do Calvário, ele não sabe o que é evangelho, ele não tem evangelho. A segunda coisa que o evangelho faz, que está aqui também nesses dois textos, é: nele se descobre a justiça de Deus. Como que se descobre a justiça de Deus? Nele, pelo evangelho. Isso a igreja conhece, mas eu vou ter que lembrar a igreja. Vocês estão lembrados lá de 2 Coríntios 5, quando ele aborda no 14, o amor de Cristo nos constrange. Depois ele chega no 17, dizendo, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Quando chega no 18, diz assim, mas tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. E aí ele chega no 21, e nesse 21 eu faço questão de ler com a igreja, 2 Coríntios capítulo 5, o verso 21, onde vai mostrar, deixar claro essa justiça de Deus. Isso se descobre no Evangelho. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conhece pecado, Deus o fez pecado por nós. Porque ao ser levantado da terra, aquele que não conheceu o pecado, ele nos atraiu. E quando ele é crucificado, o nosso pecado é totalmente destruído no corpo dele. No Evangelho se descobre essa justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele se fez pecado por nós. Nós o contaminamos. O nosso pecado foi no corpo dele. Então, nele se descobre a justiça de Deus. Um outro texto bastante conhecido, mas necessário agora, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Esse texto é para nós termos aí a dimensão, quando nós falamos sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, ele fala aí dos mestres, dos professores, dos ensinadores, e aí na Bíblia é usada a expressão aios. 1 Coríntios 4,15. Porque, ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo,
Não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo, em Jesus Cristo. Esse texto é lindo, gente. Isso aqui é uma coisa para nós pensarmos, meditarmos sobre isso. Você imagina um professor de teologia com mestrado e doutorado em teologia. A palavra theos, Deus. Logia, estudo de Deus. Nós temos professores de teologia, nós temos mestres em teologia, nós temos doutores em teologia e nós temos PhDs em teologia. Ou seja, mestres em Deus que não conhecem Deus. Doutores em tudo o que Deus diz, mas desconhecem o Senhor. Mais ou menos aquilo que a esposa de Einstein disse quando ela foi entrevistada. Você conhece as teorias de Einstein? Ele disse, as teorias eu não conheço, eu conheço Einstein. Tem muitos doutores em Deus, na Bíblia, que poderiam nos colocar aqui no chinelo tranquilamente. Mas o conhecer Deus é através do Evangelho. O ter intimidade com o Senhor é através do Evangelho. O ser filho de Deus é pelo Evangelho. Então Paulo está abordando aqui o seguinte: ainda que vocês tenham, isso lá em Corinto, ainda que vocês tenham 10.000 professores, de todas as áreas, né? No seminário você tem aula de hermenêutica, aula de livros históricos, a aula sobre os livros proféticos, a aula sobre revelação, a aula sobre Apocalipse, a aula sobre as primeiras obras da igreja cristã, enfim, são vários professores. Ele disse, ainda que vocês tenham 10.000, nenhum deles é pai de vocês, porque nenhum deles pregou o Evangelho. Eu sou o pai de vocês, porque foi através do Evangelho que vocês foram regenerados. Então aí nós temos uma dimensão, o que é isto? Podemos abordar várias coisas da Bíblia, mas poder de Deus para a salvação é o Evangelho. Alguém já deve estar perguntando assim, mas escuta, vai falar disso logo ou não vai? Você só está dando, né? Estão dando e não estão dando a essência. Nós vamos chegar na essência já, mas antes disso ainda eu queria ver o seguinte, Gálatas 1, apenas para ter esse pano de fundo, né, para nós termos noção disso. Gálatas 1, os versos 11 e 12, que ele vai falar de dois evangelhos. Tem um evangelho segundo os homens e tem um evangelho segundo Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que coisa fantástica isso aqui. Isso aqui eu tenho que respirar. Qual é o evangelho segundo os homens? Vou dar uma demonstração. Você vai na igreja, você está num processo de sofrimento tão grande, aí você encontra um pregador lá falando, e daí o pregador, num determinado momento, ele diz assim, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador hoje? Você está desesperado, você está em crise, você está precisando de algo que faça diferença, você faz o quê? Você. Aí logo em seguida vem a palavra, você que ergueu a sua mão, vem até aqui à frente que nós vamos agora orar pela sua vida. Aí você vai à frente, chora, tem um momento de emoção, é um momento realmente que a pessoa está buscando. Aliás, igreja é isso, a pessoa vai à igreja, é como hospital, eu preciso do Senhor Deus, mas uma vez que você está regenerado, é impressionante isso, o regenerado ele começa a se incomodar com as quatro paredes, ele quer sair, por quê? Porque ele quer levar essa palavra lá fora, aos outros. Então,
A pessoa vai à frente, aquele pastor ora, ele volta para casa e não mudou absolutamente nada. Ele teve um momento bacana. Agora ele quer, por toda a lei, ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo, mas ele não consegue, porque a sua natureza continua latente. O seu pecado continua lá dentro. Agora, existe um evangelho segundo Cristo. E aqui, no versículo 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela... Então deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui para nós, igreja. Evangelho não é aprendido. Evangelho é revelado. Por isso que às vezes nós temos várias pessoas que se dizem novas criaturas porque aprendeu uma linguagem. Agora ele cumprimenta graça e paz, agora ele diz que ele está crucificado com Cristo. Ele aprendeu uma linguagem, mas isso ainda não lhe foi revelado. Evangelho é revelação. Revelação é algo que Deus abre o nosso entendimento. E Paulo então vai abordar isso e nós já vamos chegar nessa revelação à igreja. Aqui mesmo em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo fala com tanta propriedade que ele chega a dizer o seguinte no verso 8: Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Desculpa, eu estou tentando fazer uma revelação aqui. Olha lá, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ele se coloca, ou um anjo. Então, primeiro ele se coloca. Ainda que eu, ainda que um anjo, ainda que alguém, no verso 9. Se alguém, essas três pessoas, o próprio apóstolo Paulo, um anjo que desça do céu, ou se alguém pregar outro evangelho, ele diz, seja maldito, porque evangelho não cabe no nosso entendimento. Evangelho não é explicação, evangelho é exposição da palavra, e a palavra é que faz essa revelação, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. Então nós vamos passar agora exatamente essa questão aí desse mistério do evangelho. Em Efésios mesmo, capítulo 6, o versículo 19. Quando Paulo está abordando todas as armaduras, né, do cristão, seja a palavra, seja o capacete da salvação, seja o escudo da fé, então ele pede aos que estão em Éfeso que estejam orando por ele. E na oração ele é bem específico, tá? Que ele aborda então no verso 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. A oração dele é a seguinte: eu peço para vocês, igreja, que vocês orem, mas na oração de vocês peçam ao Senhor que me conceda com toda a ousadia para fazer manifesto ou pregar o mistério do evangelho. Então vou dar uma demonstração aqui de mistério. Você não vale. Alguém daqui sabe o que eu tenho nessa mão esquerda? Não. O que está dentro aqui da palma da minha mão esquerda? Moeda? Quem mais? Arrisca. Uma balinha. Quem mais? Se eu falar aqui que é uma bala, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Levanta a mão. Quem acredita que é uma bala? Muito bem. Se eu disser aqui que eu tenho uma moeda, quem vai acreditar? Levanta a mão. Não. A minha palavra não está valendo nada. Graças ao bom Deus.
E se eu disser para vocês que aqui eu tenho um grão de uva? Quem vai acreditar nisso? Muito bem. Vocês têm a minha palavra e vocês têm a revelação. Não tem como negar isso. Ele está dizendo e tem de fato lá. O que é revelação? É um mistério. Paulo está falando assim, evangelho é mistério. Então, esse mistério é falado na palavra, mas o abrir do entendimento é uma ação do Espírito Santo de Deus. De tal forma que quando a pessoa tem a revelação, gente, eu vou falar isso com certo cuidado, pode ser qualquer tipo de religião que bata palma na sua casa. Você vai com toda a educação receber, vai ouvir determinadas coisas e você vai dizer assim, eu já tenho o Messias. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Ele vive em mim. Eu não preciso mais de uma religião. Ele é tudo em todos. E eu estou nele. Gente, é sobrenatural isso. Então, esse assunto não é ensinável, esse assunto é revelado. E Deus há de revelar isto a alguns corações. Muito bem, olha que coisa linda agora. Agora, preste atenção que a revelação, ela acontece. E quem tem o privilégio disso está em Colossenses, capítulo 1, os versos 26 e 27. A quem que é revelado isto? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ah, Deus seja louvado. Olha lá que riqueza. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Preste atenção. Deus quis fazer notório. Não é o homem que conquista isto. Se você está em Cristo hoje, é porque Deus quis fazer isto, por sua graça, não é mérito, é por sua graça. Então ele diz, entre os gentios que é Cristo em vós. O que faz diferença em Cascavel não é mais uma igreja, não é mais uma denominação. Nós temos 213 denominações, aliás, 213 igrejas evangélicas em Cascavel. Podemos ter 250, 300, 600, isso não vai fazer diferença na cidade. O que vai fazer diferença na cidade é Cristo em nós. Porque por onde nós passarmos, nós vamos exalar o bom cheiro de Cristo, sem cobrança, sem exigências, apenas manifestando uma coisa que não é nossa, a misericórdia de Deus que vive em nós através do Filho Jesus. E aí o texto diz assim, continuando aqui, ele diz, que é Cristo em vós a esperança da glória. Isto é revelado aos santos. Agora, finalmente, depois de toda esse pano de fundo, nós vamos finalmente entrar aqui em 1 Coríntios 15, estamos aqui apenas com alguns textos, nós já estamos caminhando para o final. 1 Coríntios 15, do 1 ao 6. Agora, eu quero fazer essa leitura, todas as vezes que eu faço essa leitura, eu gosto de frisar o versículo 1, tá? 1 Coríntios 15, verso 1. Lá diz assim, também vos notifico,
Irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, ou seja, ele está notificando algo que ele já anunciou, o qual também recebestes, ou seja, ele não tem nenhum problema de anunciar o evangelho àqueles que já receberam, porque aqueles que já receberam o evangelho vão vibrar com isto. Graças a Deus, não perdemos a essência, continuamos com essa pregação de libertação que há em Cristo. Então, ele continua dizendo, que, o qual recebestes e no qual também permaneceis. Receberam, permaneceram. E o versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então ele está dizendo, eu estou entregando o que eu recebi. O que eu recebi é aquilo que nós lemos em Gálatas. Ele recebe do próprio Cristo. Por isso que ele disse, é esse evangelho, segundo Cristo. O que também recebi? O que? Ele continua dizendo assim, que Cristo morreu por nós, ou que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Qual é a riqueza aqui? Cristo morreu. Jesus foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando nós ouvimos falar, por exemplo, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, o que isto quer dizer? Que todos eles abordam morte, sepultamento e ressurreição. O que há de tão notório? Qual é a boa notícia dessa coisa maravilhosa? Da morte, do sepultamento e da ressurreição. A coisa que faz a diferença. Sabe aquele carro que está lá na rua, que é seu, e que você tem uma chave, que tem um código, e só você entra, exceto os malandros? Você chega com aquela chave, e você entra no seu carro, e você liga o seu carro. Sabe a chave que abre o nosso entendimento? Está em João 12:32. A igreja sabe, não sabe? Vamos lá? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Qual é a boa notícia do Evangelho? Que boa notícia é essa que nós temos as pessoas? Que Cristo morreu, todo mundo sabe, a história reconhece antes de Cristo, depois de Cristo. A história fala disso. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Isso não muda em nada o ser humano. O que muda de fato a natureza humana? É saber que quando ele foi levantado da terra, ele nos atraiu. E o que acontece naquele momento em que ele nos atrai no seu corpo? Acontece aquilo que nós não podemos executar, aquilo que eu não consigo. Por quantas vezes você tentou deixar o pecado? Por quantas vezes você tentou deixar de viver uma vida desregrada? Quantas vezes você tentou abandonar os seus vícios? Quantas vezes você disse que a partir de hoje você ia mudar de vida e isto não aconteceu? Mas quando você diz, Senhor Jesus, leva-me a esta experiência de morte no teu corpo, você vai ver que o milagre, o sobrenatural, acontece. Vamos ver então a boa notícia, Romanos 6, versículo 6. Qual é a boa notícia de que ele morreu? Romanos capítulo 6, o verso 6.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Oh, Deus seja louvado. Alguém não sabia esses dias que a maior arma do cristão é RM66, né, irmão Renato? RM66, nós temos uma arma fantástica. Pastor Antônio Abuchain já abordava no seu livro, RM66, Romanos 6,6. O que acontece com o nosso velho homem? Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, o meu, o seu, o nosso velho homem foi com ele crucificado, morreu, acabou. Qual é a boa notícia da morte do Cordeiro? É que o Cordeiro me aceitou no seu corpo, é que o Cordeiro, ao ser levantado da terra, ele me atraiu no seu corpo, é que o Cordeiro, ao morrer, ao derramar a última gota de sangue, o meu velho homem foi com ele crucificado, destruído. Por isso que no versículo 7 vem com tanta propriedade dizendo assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você lembra que nós lemos em 2 Coríntios 5:21, que nele se descobre a justiça de Deus? Aqui acontece a justiça de Deus. O salário do pecado é a morte, então eu vou levar meu filho à morte, mas ao morrer eu vou levar você juntamente com meu filho, e ao morrer você também vai experimentar a graça do que é estar crucificado com Cristo, para que você tenha a experiência mais gloriosa, que é a experiência da ressurreição. Romanos 6, versículo 3 agora, que ao ser sepultado, Jesus ele foi tirado ali da cruz e ele foi sepultado, ele ficou ali, aqueles momentos. Vamos ler o verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Muitas denominações usam Romanos 6 para defender o batismo nas águas. Aqui não está falando de batismo nas águas, aqui está falando do batismo em Cristo Jesus, que o próprio Senhor Jesus fala em Mateus a respeito do que houve com Jonas. O que iria acontecer com ele? Ele seria crucificado, ele seria depositado no ventre da terra, mas ele seria ressuscitado. E aí nós temos uma coisa tremenda, a atração, ele é sepultado, nós estamos ali. Eu lembro de um acampamento de juniores em Londrina, que nós pegamos todos os nomes dos juniores, fizemos a demonstração da obra da cruz, pegamos o nome de cada um, fomos num determinado lugar, colocamos numa sepultura o nome de cada um, e depois vem o maior milagre, que é a ressurreição. Foi tão lindo aquele encontro, foi marcante na minha vida, porque agora nós vamos ler Efésios 2:6, que a igreja também conhece, mas muitas pessoas estão tendo a revelação neste momento do mistério chamado Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Isso. Quem tem uma nota de R$100? Nossa, teve gente que se assustou aqui agora. Quem tem uma nota de R$2? 2, 5, 10. Rápido, quem tem? Quem chegar primeiro aqui, não tem? Rapaz, só talão de cheque. Aí eu senti firmeza. Gente, R$100, eu chego no mercado e faço uma compra, e se eu entregar metade da nota, o caixa vai dizer, não vale. Mas aí, eu sou uma pessoa que tem um certo conhecimento, eu vou dizer, mas tem aqui a assinatura do ministro da Fazenda, foi feito na Casa da Moeda. Ela vai dizer, sim, mas é apenas a metade. Cadê a outra metade?
O Evangelho segundo os homens aborda apenas a metade. Cristo morreu e ressuscitou. Mas o Evangelho segundo Cristo, ele morreu, mas ao ser levantado da terra, ele nos atraiu. O nosso velho homem foi com ele crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou. E na minha Bíblia, e na sua Bíblia, em Efésios 2,6 diz assim, e juntamente com. É só analisar isso dentro de um português, claro. E juntamente com ele nos ressuscitou. Não está falando da ressurreição de Cristo, que é abordado em outros textos, mas aqui está dizendo, juntamente com ele nos ressuscitou. E aí diz o seguinte, e nos fez assentar onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, quando o apóstolo Paulo aborda claramente, entrega ali para mim. Quando o apóstolo Paulo fala claramente a respeito deste texto, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora estou vivendo, aqui no presente, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. O que pregar? Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que abre o entendimento da pessoa? O Evangelho. Não o Evangelho segundo os homens, mas o Evangelho segundo Cristo. Aí nós temos uma coisa muito linda, e que nós vamos terminar com estes textos. Romanos 5,12. Queria assim abordar de uma forma muito simples, para que nós tenhamos clareza. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós vamos entender isso de uma forma muito clara. O que aconteceu com a raça humana? Nascemos pecadores, nascemos em iniquidade. Você não tem culpa, eu não tenho culpa. Uma criança que nasce com AIDS, ela não tem culpa, ela nasceu com. O fato de ela não ter culpa não elimina o vírus. Eu não tenho culpa se Adão pecou. Nós não estamos falando de culpa. Nós estamos falando o quê? Nascemos, somos descendentes de Adão e Eva. E como brinde, nascemos em pecado. E não existe outra forma de se livrar dessa planta, se o Pai Celestial não intervisse na história e não operasse esse milagre da crucificação deste pecado, deste velho homem. Então, em Mateus capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus é clara, que essa planta, este pecado, essa natureza, este velho homem, tem que ser arrancado. Mateus capítulo 15, verso 13. Ele, porém, respondendo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Você lembra do jardim do Éden? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha a árvore da vida, tinha várias frutas. Mas tem uma planta que Deus não plantou naquele jardim. Foi Satanás que plantou. O pecado entrou no jardim. E o Pai diz assim, toda planta que meu Pai não plantou, será arrancada. E aí nós temos essa obra magnífica do Cordeiro. Na cruz do Calvário, essa planta não é podada, é arrancada. Trazendo isso para uma maior clareza, isso acontece muito dentro da religião.
Vamos citar aqui o mercado irani. Eu quero acabar com toda a pinga que existe no Brasil. Aí a religião diz o seguinte: você vai lá no mercado irani e tira das gôndolas toda a pinga que existe. O que vai acontecer? O fornecedor chamado Valdemar, que não é a linha dele, nem do Valdinei, que não era a linha dele, nem do Leandro, que não era a linha dele, ele era a Melita. Mas o que vende, vai chegar ali, a gôndola está vazia, vamos comprar mais, e o alambique está lá produzindo e produzindo cada vez mais. Mas, se o alambique é destruído, a gôndola com determinado tempo vai acabar e não tem mais como repor, porque foi destruído a fonte. O que aconteceu na cruz do Calvário? A fonte, o corpo do pecado, a natureza é destruída. E aí nós entendemos pela palavra que Deus começa uma obra, espírito, alma e corpo. Começa lá dentro. Religião quer mudar o exterior, a roupa, cabelo, vestimento, comportamento. Deus não, Ele começa de dentro para fora. Vai chegar um dia que você vai dizer assim: nem vontade mais eu tenho disso, porque Deus tirou. A graça de Deus é suficiente para isso. Queridos, eu queria trazer isso para a igreja hoje, né? Estamos trabalhando isto, esse mês de fevereiro. O que pregar? Aí eu não sei o que pregar, mas aqui nós temos um compromisso nessa comunidade, de pregar o Evangelho. Nós queremos fazer a diferença em Cascavel de que forma? Levando o Evangelho, esse mistério do Evangelho. Então você pode convidar alguém para estar aqui. Você não tem como trazer, você menciona: olha, eu sei de um lugar que muda a natureza, não muda o comportamento, muda a natureza, e você vai ser uma nova criatura de fato, porque o milagre acontece, a palavra entra, a palavra faz, executa, e aí nós vamos ter mais e mais pessoas transformadas pela graça de Deus. Amém?